Um assunto extremamente complexo, que é muito mal entendido ainda, precisa muito ser compreendido, principalmente para você, paciente que é diabético, ou para você que ainda vai ser diabético, tem um histórico, tem característica para ser diabético. Mas vamos falar de quem é o diabetes, nós vamos falar hoje, nós temos diabetes tipo 1, que é o que dá na infância, aquele desenvolvido por trauma emocional e outros fatores, ocorre até aos seus 21 anos, o pâncreas pifa, tem que usar insulina. Não é desse que nós vamos falar. Nós vamos falar hoje do diabetes tipo 2, que se desenvolve com o passar dos anos. E existem características específicas. Eu costumo dizer, quem é paciente meu, está ouvindo hoje a entrevista, que é diabético, eu deixo bem claro para ele. Para mim, diabético é um paciente bomba relógio. Uhum. Por quê? Porque o diabetes ele é um paciente altamente inflamado. Ah, mas a minha glicose está em 110 em jejum. Uma glicose em 110 em jejum não tem valor nenhum. Eu quero saber o quanto é a sua glicose depois da refeição, depois do teu almoço, depois do teu café da tarde, depois da tua janta. Porque quando você aumenta o açúcar acima de 140, o que isso acontece? Isso gera uma glicação. Esse açúcar passa de 140, ele fica procurando as nossas células. Nosso organismo, nossos glóbulos vermelhos, nós temos assim, hemácias, hemoglobinas, hematróxidos. O açúcar se junta à hemoglobina e glica ela. O que é isso? É uma hemoglobina glicada. Quem é diabético já viu falar nesse exame, já fez. Sim. Quando a hemoglobina é glicada, aquela hemoglobina ela é destruída. Ela não serve para mais nada, ela fica ali só atrapalhando. Por 120 dias ela atrapalha. Como é que a gente sabe que fica por 120 dias? Porque o paciente diabético, ele vem consultar, 2 dias antes ele não come. Tu mede a glicose, vocês estão me ouvindo, vocês sabem que é verdade. Você mede a glicose dele, tá 85. Tá, beleza. Não, nossa. Perfeito. Só que aí você desconfia da mão porque é do peso, né? Uhum. Porque, um exemplo, o pescoço começa, o diabético, presta atenção, ou quem vai ser diabético, o pescoço, a região do pescoço atrás começa a escurecer. Tem umas birruguinhas que saem assim no pescoço, parecem umas pintinhas, só que elas são umas pintinhas assim, meia saliente, meia alta. Uhum. Você vai lá no dermato, você queima, tira ela, né, faz a cauterização, some. Aí nasce de novo, presta atenção. Isso é um indicativo que você vai ser diabético ou que a sua diabetes está muito alta. Então presta atenção, se escureceu o pescoço, a virilha, a axila, aquela região da pele escureceu e está saindo umas birruguinhas no pescoço, isso é resistência insulínica ou aumento da diabetes mais. É bem fácil de entender. Quando essa hemoglobina glica, você pede o exame da hemoglobina glicada e você sabe que o paciente comeu nos últimos 90 dias. Uhum. Então não tem como ele te mentir, não adianta. Mas qual que é o problema da hemoglobina glicada? Se a hemoglobina está glicada, essa hemoglobina não carrega oxigênio. Todos os tecidos do corpo humano, o nutriente mais importante para a vida humana, oxigênio. 5 minutos você morre. Então, se você começa a não carregar oxigênio para suas células, você começa a causar uns problemas muito sérios. Neuropatia óptica. O que é isso? O nervo óptico começa a ser destruído por causa do diabetes. Então, a visão começa a ficar turva, começa a ficar difícil de enxergar, você vai no oftalmologista com mais frequência no ano, porque você começa a perder a capacidade de visão. Se não tratar, leva a cegueira, né, Pedro? Com certeza. Tem eu não vou citar o nome do médico, mas tem médicos aqui, oftalmologistas, que já fizeram um story explicando sobre isso, quanto diabetes pode levar à cegueira. Uhum. E é irreversível, não tem reversão. A diabetes causa catarata. Catarata era para ser uma doença só de diabético. Mas as pessoas comem muito carboidrato e são parcialmente diabéticos todos os dias. Todo dia sua glicose sobe. A glicose sobe, glica a hemoglobina, causa a hemoglobina glicada, destrói o tecido. Você não é diabético, mas você está tendo períodos de diabetes porque o açúcar subiu muito durante aquelas horas, certo? Mas o diabético não, ele é constantemente. Então o diabetes passou de 140, 160, 170, ele vai glicando a hemoglobina, destrói a neuropatia óptica. O paciente diabético, ele começa a ter formigamento pés e mãos. É normal. Por quê? Porque quando você está com a hemoglobina glicada, não carrega oxigênio. Se não chega oxigênio nos nervos, pela circulação, o nervo ele é encapado. Chama bainha de mielina. Essa bainha de mielina vai se destruindo. Aí o paciente começa, só pesquisa na internet, neuropatia periférica diabética. Vou repetir, neuropatia periférica diabética. Os nervos começam a ser destruídos, começa a sentir dor, formigamento, dormência, hipersensibilidade. Isso é sintoma que a sua glicose está muito alta. Então está dando neuropatia periférica diabética. Só que não é esse o único problema. A neuropatia periférica destrói o nervo e os vasos sanguíneos.
Os meus pacientes diabéticos, por resistência insulínica, por tipo 2, que é o que nós estamos falando aqui, eu peço um exame para ele de laboratório que chama proteína C reativa ultrassensível. Para que serve esse exame? Existe a proteína C reativa normal e existe a ultrassensível. É para avaliar o risco que esse paciente se encontra para doença cardiovascular. O laboratório manda assim, ó, risco para doença cardiovascular. O exame é assim, se tiver abaixo de 1, o risco é mínimo. Se tiver de 1 a 2, é risco médio. E se tiver acima de 3, é risco alto. Os pacientes diabéticos têm a proteína C reativa tudo acima de 15. Ou seja, os vasos sanguíneos deles estão, mesmo que o coração esteja bom, mesmo que as válvulas cardíacas, mitral, tricúspide, pulmonar, que são, ou aorta, que são válvulas cardíacas, estejam normais, se a proteína C reativa estiver elevada, ultrassensível, esse paciente tem risco de infarto, esse paciente tem risco de AVC, de derrame, de doença obstrução vascular periférica, ou seja, as pernas começam a sair feridas. Eles chamam de exipela. Não é uma exipela, é uma exipela popularmente, mas é porque os vasos sanguíneos estão tão inflamados que não chega sangue com oxigênio, aquela região do tecido morre. E aí começa a necrosar. Por isso que o diabético não consegue nunca curar uma ferida. Certo? Porque ele está muito inflamado, porque as células dele, que são as hemoglobinas, estão todas destruídas, não carrega mais oxigênio, e o oxigênio é o nutriente essencial para a vida humana. Pedro, quem está interessado em descobrir como é que está a situação dele na questão da diabetes, procura a clínica, é possível fazer a avaliação e já procurar um tratamento também para esse paciente, Pedro? Exatamente. O diabetes, só para concluir aqui, tipo 2, que é o que nós estamos falando aqui, 90% dos casos é por resistência insulínica. O que é isso, Pedro? O paciente não é diabético por falta de insulina. Ele é diabético porque ele tem insulina demais, só que o corpo brigou com a insulina. Existe um exame no laboratório, chama índice OMA-IR, para avaliar a resistência insulínica. O que acontece? Vamos estar lá naquela entrevista que nós fizemos do fígado gordo. O fígado ficou gordo, o fígado mandou muito açúcar para o sangue, a insulina não conseguiu pegar todo esse açúcar para apanhar na célula, então a insulina foi subindo. A insulina foi subindo, isso levou anos, 5, 10 anos. Essa insulina foi engordando. Se você perceber, 90% dos diabéticos tipo 2 são obesos, não estão dentro do peso, por causa da insulina alta. Só que chegou um dia que o corpo brigou com a insulina, falou assim pro pâncreas, você está produzindo insulina demais, você está fazendo mal para mim, você está me engordando, está produzindo citocinas inflamatórias, que são células inflamatórias na gordura. O que aconteceu? O organismo brigou com o pâncreas produz a insulina, só que o corpo não aceita a insulina. Aí o açúcar sobe no sangue, glica, destrói todos os tecidos, o paciente vai envelhecendo precocemente, vai tendo catarata, vai tendo lesão no nervo óptico da visão, vai tendo neuropatia periférica, vai tendo insuficiência renal. A principal causa de insuficiência renal no Brasil e no mundo é por diabetes tipo 2. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que avaliar o paciente, ver a medicação que ele toma, que geralmente é o metformina, que é o remédio mais convencional, clibenclamida, e diminuir essa resistência insulínica dele. Existem formas, a gente vai emagrecer o fígado, vai baixar a resistência insulínica dele, vai ensinar ele a comer alimentos que são mais saudáveis para a vida dele, essa hemoglobina glicada diminui, volta a carregar oxigênio, a gente vai regenerar a bainha de mielina. Uma coisa muito boa para regenerar a bainha de mielina, que são os nervos, vitamina B12. B6, B12, B1, só que tem que ter cuidado com a B1. Tudo bem que os diabéticos que tomam remédio para diabetes com metformina, eles têm cãibra por falta de B1, porque o remédio bloqueia a enzima que absorve a vitamina B1. Mas essas 3 vitaminas são capazes de regenerar a bainha de mielina e melhorar, então, essas dores, formigamento e dormência que dão nos braços. E só para concluir, que eu sei que está muito longo já, o homem diabético, ele perde a função de ereção. Ele perde a função sexual. Não é por falta de hormônio. Ele tem a testosterona, ele tem o desejo, só que a transmissão começa no cérebro. O cérebro estimula, manda para o sistema nervoso, manda informação para o órgão genital masculino. Só que quando o homem é diabético, ele começa a destruir a bainha de mielina, é como se tivesse cortado a energia. A informação não chega. Ele está perfeito, tem hormônio normal, ele tem a vontade, mas não tem ereção. Porque o diabetes está destruindo o sinal elétrico. E aí a gente consegue regenerar e melhorar isso. Olha quanta coisa o Pedro falou num só bate-papo aqui, gente. Para você saber mais, procura o Pedro, que atende na Clínica Pedro Corrêa, na Avenida Londrina, no módulo 5. Isso, Ivan, lá na Avenida Londrina, no módulo 5, em frente à Clínica 100. O telefone para marcar a consulta, o WhatsApp, que é o mais prático, 66, nosso prefixo, 99909-5693. Ou o fixo, 3566-3679. Até a próxima, Pedro. Ivan, obrigado, um grande abraço a todos.